No tempo em que o mundo estava mergulhado na escuridão da ignorância e da incerteza, havia um povo conhecido como os israelitas, que vagavam pelo deserto em busca de uma terra prometida por seu Deus, Yahweh. Este Deus, cuja voz ecoava por meio de profetas e sacerdotes, instruiu seu povo a seguir uma série de rituais e sacrifícios como forma de demonstrar sua devoção e busca por perdão. Entre esses rituais, um dos mais significativos envolvia o sacrifício de animais. Era uma prática antiga, datada dos tempos de Abraão, e os israelitas continuaram essa tradição ao longo das gerações. Deus havia revelado aos líderes do povo, Moisés e Arão, os detalhes desses rituais, incluindo os tipos de animais que deveriam ser sacrificados e os procedimentos a serem seguidos. Os rituais de sacrifício eram realizados no tabernáculo, uma estrutura sagrada que abrigava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. O coração do tabernáculo era o altar de bronze, onde os animais eram oferecidos a Deus. Os israelitas traziam animais como cordeiros, pombas ou novilhos para serem sacrificados como um ato de adoração e contrição. As razões para esses sacrifícios variavam. Alguns eram oferecidos como ação de graças por bênçãos recebidas, enquanto outros eram para buscar perdão por pecados cometidos. No entanto, em todos os casos, os israelitas compreendiam que Deus os havia instruído a não aparecerem diante dele de mãos vazias. Era uma maneira de reconhecer que tudo o que tinham vinha de Deus e de expressar sua dependência divina. Um dos rituais mais importantes era o dia da expiação, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos do tabernáculo para fazer expiação pelos pecados do povo. Nesse dia, ele sacrificava um bode como oferta pelo pecado e outro como bode emissário, simbolicamente carregando os pecados do povo para longe. Era uma cerimônia solene e crucial para a reconciliação entre o povo e Deus. Apesar da aparente crueldade dos sacrifícios de animais, os israelitas acreditavam que isso era uma parte essencial de sua relação com Deus. Eles viam esses rituais como uma maneira de buscar perdão e purificação, reconhecendo sua imperfeição diante do Deus Todo-Poderoso. Deus, por sua vez, aceitava esses sacrifícios como um símbolo da devoção e da busca do povo por ele. À medida que o tempo avançava, a compreensão espiritual dos israelitas evoluía, e eles começavam a perceber que Deus desejava algo mais do que sacrifícios de animais. Os profetas começaram a Jesus Cristo é uma figura central na história e teologia do cristianismo, sendo considerado o Filho de Deus e o Salvador da humanidade por milhões de cristãos em todo o mundo. Sua vida e ensinamentos são descritos principalmente no Novo Testamento da Bíblia, uma coleção de escritos sagrados cristãos. A história de Jesus começa com seu nascimento em Belém, por volta do ano 4 a.C., de acordo com as estimativas históricas. Ele nasceu de Maria, uma jovem virgem, de acordo com a narrativa bíblica, e seu nascimento é celebrado no Natal. De acordo com a crença cristã, Jesus é tanto totalmente humano como totalmente divino, sendo a encarnação de Deus na Terra. Aos 30 anos, Jesus começou seu ministério público, viajando pela região da Judéia e Galiléia, pregando sobre o reino de Deus, realizando milagres e reunindo discípulos. Seus ensinamentos se concentravam em amor, compaixão, justiça e a importância do relacionamento com Deus. Suas parábolas, como a do bom samaritano e o filho pródigo, continham lições morais profundas. Os atributos de Jesus incluem Salvador. A crença central é que Jesus veio para salvar a humanidade de seus pecados. Ele foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, de acordo com a fé cristã, oferecendo a oportunidade de reconciliação com Deus e a promessa de vida eterna. Filho de Deus. Jesus é chamado de Filho de Deus porque os cristãos acreditam que ele é a segunda pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e que sua natureza é divina, Messias. Os judeus há muito tempo esperavam a vinda de um Messias, um líder escolhido por Deus, para redimir e liderar seu povo. Os cristãos acreditam que Jesus é o cumprimento dessa profecia messiânica, mestre e profeta. Jesus era conhecido como um grande mestre e profeta, cujos ensinamentos transformaram vidas e influenciaram profundamente a ética e a moral ocidentais. Príncipe da paz, Jesus é frequentemente associado à paz e à reconciliação, sendo um exemplo de como os seres humanos devem buscar a harmonia e o entendimento. Curador e realizador de milagres,
Os evangelhos relatam inúmeros milagres realizados por Jesus, como curar os doentes, alimentar multidões com poucos pães e peixes e até mesmo ressuscitar os mortos. Amor e misericórdia. A mensagem de Jesus enfatiza o amor ao próximo, a misericórdia e a compaixão, incentivando seus seguidores a amar uns aos outros como ele os amou. Jesus Cristo teve um impacto profundo na história da religião e na civilização ocidental, moldando-a. A aceitação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador é uma decisão pessoal e religiosa que tem significados profundos para os cristãos. As razões para aceitá-lo variam de pessoa para pessoa, mas existem algumas razões comuns que são frequentemente citadas. Perdão dos pecados. A mensagem central do cristianismo é que Jesus veio ao mundo para oferecer perdão e reconciliação com Deus. Os cristãos acreditam que todos têm pecados e falhas, e a aceitação de Jesus como Salvador é vista como a maneira de serem perdoados e redimidos por Deus. Vida eterna. A fé cristã ensina que aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador têm a promessa de vida eterna no reino de Deus. Isso oferece conforto e esperança em face da mortalidade e da incerteza da vida após a morte. Relacionamento com Deus. Os cristãos acreditam que a aceitação de Jesus permite que eles tenham um relacionamento pessoal com Deus. Eles veem Jesus como o mediador entre Deus e a humanidade, permitindo-lhes se achegar a Deus em oração e adoração. Transformação pessoal. Muitos cristãos relatam que a fé em Jesus trouxe transformação em suas vidas. Eles experimentaram mudanças positivas em seu caráter, comportamento e perspectiva, influenciados pelos ensinamentos e pelo exemplo de Jesus. Propósito e significado. A fé em Jesus muitas vezes dá às pessoas um senso de propósito e significado na vida. Eles veem seu papel como seguidores de Jesus, como sendo chamados para servir aos outros, praticar o amor e a justiça e buscar um mundo melhor. Esperança em tempos difíceis. A crença em Jesus pode oferecer conforto e esperança durante momentos difíceis. Muitos encontram força em sua fé para enfrentar desafios, perdas e adversidades. Comunidade religiosa. A aceitação de Jesus muitas vezes leva as pessoas a se juntarem a uma comunidade religiosa, como uma igreja, onde podem encontrar apoio, amizade e companheirismo espiritual. Regenerar. Resumindo, para que o sumo sacerdote aparecesse diante de Deus uma vez por ano, para pedir perdão pelos pecados do povo, ele não poderia aparecer de mãos vazias. Era necessário apresentar um sacrifício de sangue. Quando se diz que o Velho Testamento e a sombra do Novo, é porque todo sacrifício que era físico hoje é espiritual. Era necessário um guia para o povo, e Jesus declarou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Era necessário um sumo sacerdote, e Jesus é o sumo sacerdote que assiste diante de Deus, e intercede por nossos pecados e suplicas. Era necessário um sacrifício de sangue para a expiação dos pecados do povo, e tinha que ser de um cordeiro novo, sem mancha e nem macula, e Jesus foi o cordeiro, onde a Bíblia declara através de João Batista: Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Jesus também derramou o seu sangue na cruz do Carvalho, onde ele se fez maldito, carregando sobre ele todos os pecados do mundo. Portanto, quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, estamos aceitando em nossas vidas tudo o que ele passou e viveu, para que nós façamos salvos, e o que é melhor, nós nos tornamos, não criaturas de Deus, mas filhos. E temos livre acesso à sala do trono, porque Jesus é a nossa porta.